Jesus vai entrar na tua casa. A gente convida tanta gente para ir para nossa casa. Convida o mestre para entrar na tua casa. A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Quantos trouxeram uma boa palavra de Deus? Digam graças a Deus. Por favor, abra a sua na primeira epístola de João, seu capítulo número 2. Nós vamos ler um versículo, será o número 28. Diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Versículo 29, por favor. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Volta o 28 para nós lermos novamente, por favor. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E quantos entenderam, digam amém. Queridos, o autor dessa epístola, nós acabamos de ler esse versículo 28 do capítulo número 2, como o próprio nome dela revela, o autor é João. Este João compunha o grupo de 12 apóstolos escolhidos inicialmente pelo próprio Senhor Jesus, para serem por ele instruídos, orientados, capacitados, a fim de que após a sua ascensão à destra do Pai, eles pudessem dar prosseguimento à obra de evangelização de todo o mundo antigo, a obra de anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas do reino de Deus a todo mundo daquela época. João, ele era conhecido pelos irmãos da igreja como discípulo amado, tendo em vista a comunhão, a proximidade, a intimidade que ele tinha com o Senhor. Este João era filho de um homem chamado Zebedeu, de uma mulher chamada Salomé, e era irmão de Tiago, também comissionado pelo Senhor para ser um dos 12 apóstolos. João escreveu esta primeira epístola, uma segunda, uma terceira, além do evangelho que leva o seu nome, e também o livro de Apocalipse. Quando João escreveu esta primeira epístola, ele estava residindo na cidade de Éfeso, onde ele exercia o bispado daquela igreja e também das cidades a elas circunvizinhas. Quando João escreveu esta carta, era por volta do ano 89 ou 90 da era cristã, e João tem um objetivo ao escrever essa epístola, e o destino dela era alcançar todas as províncias da Ásia daqueles dias. Era uma carta circular, e nesta carta João objetiva duas coisas principais. A primeira era desmascarar os falsos mestres que estavam disseminando também no meio da igreja do Senhor heresias, falsas crenças, falsas doutrinas, falsos ensinos. E o segundo grande objetivo de João ao escrever essa epístola era o de encorajar aos irmãos da igreja em perseverarem na sua fé no Senhor. Era motivar os irmãos, era transmitir a eles a certeza de que em Cristo Jesus, o Senhor, eles poderiam ter a certeza da sua salvação. Quantos aqui têm em Jesus a certeza da sua salvação? João objetivava isso desde a época do apóstolo Pedro, quando ele ainda escreveu as suas epístolas. Na primeira para a segunda parte do século I, a igreja já enfrentava com grande preocupação, com grandes consequências trágicas, o crescimento e o surgimento de uma doutrina herética que ficou conhecida como o gnosticismo. Nessa doutrina, nas épocas de Pedro, ela já estava trazendo grandes prejuízos à igreja do Senhor,
levando a muitos irmãos a abandonarem a fé no Cristo, abandonarem a doutrina dos apóstolos e os ensinos do próprio Senhor. Porque no gnosticismo ele tinha alguns ensinos que basicamente se resumiam em entender que a matéria é algo extremamente mau, ruim, enquanto que o espírito é inteiramente bom. Porque no gnosticismo eles negavam a encarnação de Jesus como homem, o Deus que se fez homem e viveu entre os homens. Eles negavam isso. Eles negavam a divindade do homem Jesus e diziam que o homem nascido Jesus era um homem normal e comum, e que o Cristo divino se uniu a ele no momento do seu nascimento, e que antes da sua morte o Jesus divino se retirou do Jesus homem. Eles negavam, portanto, a humanidade, a divindade de Jesus como um único ser. O gnosticismo também dizia que a salvação não ocorria mediante a fé em Jesus, mas sim através de você adquirir, obter conhecimento. A própria palavra traduzida como gnosticismo, gnosis no grego, ela dá essa ideia de conhecimento. Eles diziam também que o corpo, por ser matéria totalmente mau, ele deveria ser tratado com grande rigor. E Pedro tenta combater estes e outros ensinos heréticos, e João também busca fazer isto aqui nas suas epístolas. João, quando escreve este capítulo 2, no seu versículo número 28, ele, assim como todos os demais apóstolos e os irmãos do início da igreja primitiva, estão crendo, aguardando, entendendo, esperando já naqueles dias a vinda de Jesus. Há alguns termos no Novo Testamento, como por exemplo, últimos dias, últimos tempos, a última hora, que eram muito utilizados pelos irmãos e que traziam a ideia de que eles acreditavam que ainda na época deles o Senhor Jesus iria voltar para arrebatá-los e levá-los para estar com eles por toda a eternidade. Já se passaram mais de 2000 anos e nós ainda estamos aqui aguardando a volta de Jesus, aguardando o arrebatamento da sua igreja. Quantos estão aguardando este evento? Digam glória ao nome de Jesus. E o João aqui vai orientar, aconselhar, motivar, ele vai despertar os irmãos a quem ele escreve, dizer aquilo que há pouco nós lemos, que Jesus ele vai se manifestar em breve. Ele já está dizendo isso há mais de 2000 anos atrás, de que os irmãos tinham que estar firmes no Senhor, permanecerem no Senhor, porque ele haverá de se manifestar. O se manifestar aqui que João está dizendo é que Jesus irá arrebatar a igreja. João está falando do evento que nós chamamos do arrebatamento da igreja. Quantos aqui estão aguardando o arrebatamento? Digam amém. E Jesus está dizendo, irmãos, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifeste, para que quando ele venha nos buscar, nos arrebatar, nós tenhamos confiança e não sejamos confundidos. O confundidos ali nos faz também entender como envergonhados diante do evento da sua vinda. O que é que João está dizendo, irmãos? Vamos permanecer firmes no Senhor, porque a qualquer momento ele vai voltar, e se a gente não ficar firme nele, quando ele vier para nos buscar, nós ficaremos envergonhados, porque não seremos participantes do arrebatamento. A gente vai ficar e seremos envergonhados se a gente não permanecer nele. Quem quer subir?
Quem quer socorro? Eu acho que aqui ninguém quer ficar. E João está dizendo aos irmãos, a gente não pode ser pego de surpresa. Interessante que ao longo da sua epístola, desde o capítulo do número 1, são 5 capítulos e 105 versículos, aqui João dá muitas orientações, muitas instruções sobre o comportamento, a conduta, a postura, a característica que esses irmãos deveriam demonstrar como legítimos membros da igreja do Senhor, para que eles não fossem pegos de surpresa. João dá muitas orientações, ele desce muitos conselhos para que os irmãos não venham ser envergonhados no dia do arrebatamento, no dia da vinda do Senhor. E o primeiro que João comenta com os irmãos é acerca da vinda com justiça. No versículo 29 ele diz aos irmãos: vocês sabem que o Senhor, Ele é justo. Olha para mim, Deus, quando vier para arrebatar a igreja, Jesus, quando voltar à terra para manifestar a sua justiça, não vai haver lugar para bondade, para piedade, para generosidade, para temperança, não vai haver lugar para o amor do Senhor, para o favor do Senhor, não. Quando Jesus decidir arrebatar a igreja, Ele vai arrebatar baseado em preceitos de justiça. No dia do arrebatamento não vai haver exceção para ninguém. Jesus não vai abrir exceção para quem não seja de acordo com os parâmetros e diretrizes da sua palavra. Ele vai voltar e arrebatar o seu povo baseado em justiça. Olha para o teu irmão, não vai ter exceção para ninguém. Não haverá parcialidade. Não vai haver nenhum tipo de misericórdia ou piedade. Quando Ele voltar para arrebatar e voltar para manifestar-se ao mundo, Ele se manifestará baseado em justiça. E toda a pessoa que está no Senhor, ela também vive em justiça. E a nossa maneira de viver justa e em justiça é o que comprova ao mundo e à igreja que nós verdadeiramente nascemos de novo e somos nascidos de Deus. Mas segunda diretriz que João transmite à igreja é quando ele diz o seguinte, lá no capítulo 1, versículo do número 7: irmãos, nós devemos andar na luz, porque Deus, Ele é luz. Nós devemos andar de forma a dar aos outros um verdadeiro e bom testemunho de que nós verdadeiramente pertencemos ao Senhor. A nossa vida, a nossa maneira de viver, a nossa conduta, a nossa postura, as nossas ações, escolhas, decisões, o nosso viver tem que testemunhar que nós verdadeiramente pertencemos ao Senhor. Andar na luz é andar sem obscuridades, é andar sem fingimentos, mas é andar dando um bom testemunho da nossa verdadeira mudança de vida. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo, ele se tornou uma nova criatura. A sua maneira de viver antes de Jesus, ela é sepultada, e há um nascimento de um novo ser, de um novo homem, de uma nova criatura. E nesse novo viver, agora tudo se faz novo, tudo se faz diferente. Eu era um antes de conhecer Jesus, e depois de conhecer eu fui transformado em um novo homem. Mudou a minha vida, mudou meu jeito de ser, de viver e de agir. Eu sou uma nova criatura, e a minha vida reflete que eu nasci de novo, que eu nasci de Deus. Todos aqui já nasceram de novo e já nasceram de Deus. João dá ainda um terceiro conselho. O terceiro conselho
capítulo de número 1, versículo de número 7 ainda. Ele diz: nós devemos viver em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Diz o versículo 7, temos comunhão uns com os outros. Olhe para mim, a igreja do Senhor precisa viver em comunhão. Eu disse aqui em uma oportunidade anterior, onde ministrei, que em nosso meio não pode haver ciúme, não pode haver inveja, não pode haver contenda, não pode haver ressentimento, não pode haver divisão. Em nosso meio não há competição, não há disputa. Em nosso meio não há no coração de ninguém um sentimento de ser o maior, de ser a estrela, de querer aparecer mais. Não, o grande aqui é Jesus. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. O digno de honra, de louvor e de adoração, toda a glória pertence exclusivamente a Jesus, o nosso Senhor. Temos que viver em unidade, em parceria, em comunhão, em uniformidade, fazendo a obra de Deus e ajudando um ao outro, promovendo um ao outro, cuidando um ao outro, sendo generoso um ao outro, sendo solidário um ao outro, defendendo um ao outro, cuidando um ao outro, amando um ao outro. Temos que viver em um. Quando Lucas escreve a sua carta a Atos dos Apóstolos, seu livro Atos dos Apóstolos, ele diz que na igreja primitiva, uma só era a intenção da alma e um só era o coração de todos os, ao ponto de ninguém considerar que algo fosse apenas e exclusivamente seu, mas eles tinham tudo em comum. Não havia disputa, não havia conflito, não havia clubinho, não havia divisão, não havia um contra o outro, não havia no meio da igreja o Belém, Belém, nunca mais fico de bem, não vou com a cara dele, não gosto dele, não falo com ele, eu passo direto por ele. Não, eles viviam em unidade. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, eu não dependo de você, mas eu conto contigo. Quantos aqui podem contar com você? O seu irmão pode contar com você? Podemos contar com o Senhor? João dá um quarto conselho aos irmãos, lá no capítulo 1, versículo número 9. Ele diz aos irmãos: irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A igreja precisa viver isenta de... Olha para mim. O cristão é aquele que não peca? Não é isso que o texto diz. O cristão é aquele que não vive em pecado. O pecado na nossa vida não pode ser algo costumeiro, rotineiro. Não é algo que a gente tem o hábito de sempre praticar, não. O pecado na vida do cristão tem que ser como um acidente. É algo não programado, algo não desejado, algo não realizado por uma forma de querer fazer aquilo. Mas ele tem que ser na nossa vida um acidente. Uma falha que aconteceu e que logo a gente já vai ser restaurado deste pecado, mediante o nosso arrependimento diante de Deus. Aleluia! Quando ele diz aqui confessar, o confessar aqui não é apenas o reconhecimento da culpa, o reconhecimento de que aquilo que se fez, de aquilo com qual se participou, se envolveu, é contra a vontade de Deus. Mas é além de reconhecer, é você se arrepender e abandonar o erro. O confessar aqui é muito além de você reconhecer que errou, mas é você sentir no seu coração arrependimento por ter feito aquilo. E o arrependimento ele é tão sincero e verdadeiro que você não repete mais aquele erro. Você se dedica, se esforça, se empenha para não mais cometer o mesmo erro ora cometido. Então nós corremos o risco de pecar? Corremos.
Mas o pecado na nossa vida tem que ser como um acidente. A gente não pode permitir que o pecado nos domine, que o pecado seja algo presente, constante, permanente na nossa vida. Podemos errar? Podemos falhar? Podemos ser envolvidos por alguma situação, não deveria mais poder. Mas quando este erro, esta falha, este pecado, este acidente acontecer, nós temos que nos arrepender e confessar. Outro dia eu disse ao irmão que queria ocultar uma conduta de vida. Eu disse para ele: irmão, você tem que ser um homem para pecar e um homem para reconhecer que você está em pecado. Tem que ser homem para se arrepender do pecado que você está vivendo. Porque Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas como é que a gente recebe o perdão? É quando a gente reconhece, a gente confessa e a gente abandona o nosso. João continua orientando os irmãos. E ele diz aos irmãos no capítulo 2, o versículo número 3: irmãos, nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Olha o que diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, ele é mentiroso. O que demonstra que verdadeiramente nós somos nascidos de Deus? É quando nós nos dedicamos, nos esforçamos para obedecermos ao Senhor. Se alguém diz que o conhece, que nasceu dele, que está com ele e ele está em ele, mas é contra, é rebelde, é desobediente, é alheio, é indiferente àquilo que é desejo de Deus para a sua vida, o texto diz que este alguém é mentiroso. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, ele diz que obedecer a Deus é maior, é melhor do que qualquer tipo de sacrifício que a gente possa virar. Este sacrifício diz respeito a um sacrifício entregue no altar de Deus, uma oferta, um dízimo, uma doação, um ato de generosidade. Se não obedecer a Deus, não tem valor nenhum. O sacrifício de você renunciar a alguma coisa, fazer um jejum, renunciar a algum tipo de alimento para você poder se separar, se consagrar a Deus por um tempo. Mas se você não tiver uma vida de obediência, não tem valor nenhum. Porque o princípio de uma vida com Deus é o princípio da obediência. Quantos aqui estão dispostos a obedecer? João permanece com os seus conselhos. No capítulo 2, versículo 6, ele diz que nós devemos andar como ele andou. Olha o que diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele. O que o João está dizendo? A gente precisa imitar a nova maneira de viver do nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim, que nós devemos ser imitadores de Deus. Capítulo 5, versículo 1 de Efésios, Paulo diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo diz: irmãos, sede os meus imitadores, assim como eu sou. Um dia um pastor me aconselhando, ele diz assim: filho, quando você for fazer uma escolha, quando você for ter uma atitude, quando você for tomar uma decisão, você pensa o seguinte: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então, quando você for fazer uma escolha, pense: Jesus faria essa escolha. O pastor me aconselhou, quando você for tomar uma decisão, você pensa: Jesus tomaria essa decisão. Quando você for fazer alguma coisa, pense: Jesus faria isso.
Nós temos que procurar viver da forma como o nosso Senhor, na sua maneira simples, humilde, piedosa, verdadeira, correta, íntegra e justa de ser, de viver e de agir. É fácil, mas a gente tem que se esforçar. Quantos estão dispostos a se esforçarem, irmão? João continua aconselhando os irmãos, no capítulo 2, versículo do número 15, ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Nós precisamos repudiar o mundo. 1 João capítulo 5, versículo do número 4, diz que nós temos que vencer o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz que a amizade com o mundo é uma inimizade contra Deus. A gente precisa decidir ser amigo do mundo ou ser amigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus? Jesus, ele diz que a gente precisa vencer. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, ele diz que a gente não pode se conformar com as coisas deste. Olhe para mim. Ou a gente influencia o mundo, ou seremos pelo mundo influenciados. A gente não pode ser influenciado pelo mundo, mas a gente precisa influenciar o mundo com a nossa fé, com a nossa disposição de sermos fiéis e íntegros diante da presença do nosso Senhor. Hoje o mundo apresenta coisas que a nossa carne são desejosas, prazerosas. O mundo hoje vivencia uma crise moral, uma crise espiritual. Hoje o mundo apresenta uma libertinagem, uma imoralidade como nunca se viu. Hoje a verdade está sendo suprimida pela mentira. Hoje a sensualidade, o erotismo está sendo ganhando destaque em uma vida de discrição e de moderação. Hoje você liga a televisão, só o que você vê é sensualidade, sexualidade, erotismo estampado durante o dia. Hoje a vestimenta da juventude. Se Jesus estava em um comércio comigo, a gente estava na frente do comércio dele, conversando sobre essas questões. E a gente falava sobre a vida de uma moça chamada Natália. Natália é uma jovem que tem 26 anos de idade. E ela já namora há 2 anos. E ela ainda não deu um beijo na boca do seu namorado. Eles combinaram que só vão se beijar no dia do casamento. Eu não tive essa atitude, eu beijei minha namorada, hoje esposa, no 3º dia. Mas a Natália já está há 2 anos. E nós falávamos sobre isso, que não é difícil você encontrar isso. Uma moça, uma jovem assim na igreja é difícil. Porque hoje você vê adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos, totalmente sensuais. Sensuais na forma de se vestir, sensuais na postura, no agir do corpo, no olhar, no falar. Os hormônios estão borbulhando. Mas nós precisamos vencer isto que o mundo está nos apresentando como comportamento e conduta de vida. A igreja é chamada para vencer o mundo. Quantos aqui estão dispostos a vencer? João continua o conselho, no capítulo 2, versículo 17, ele diz: irmãos, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que
será envergonhado no dia do arrebatamento é aquele que faz a vontade do Senhor. Quando nós lemos o capítulo de Mateus 7, o versículo 21, nós vemos o escritor dizendo assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas quem vai herdar é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, ele diz isso, que nós devemos pedir que aqui seja feita a nossa vontade ou a vontade dele, seja feita a tua. Quando nós lemos a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, a sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 15, Paulo diz que Jesus morreu por todos, para que todos aqueles que vivem, vivam não mais para si, mas vivam para agradar aqueles que por ele morreu e por eles ressuscitou. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, não sou mais eu quem vive, a minha vida não me pertence mais, a minha vida não está mais à mercê daquilo que é o meu querer, o meu desejo, a minha vontade. É como se eu nem mais vivesse em mim, mas quem vive em mim, quem reina em mim, o que predomina, o que prevalece na minha vida, não é meu querer e a minha vontade, mas é o querer e a vontade do Senhor. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais para alcançar os meus anseios humanos. A minha vida agora é dedicada para que nela se cumpra, se faça a vontade do Senhor. Olhe para mim. A gente às vezes precisa dizer não para a gente, porque se a gente disser sim para a gente pode estar dizendo não para o Senhor. A gente precisa se esforçar para renunciar, para dizer não para alguma coisa que a gente deseja na nossa humanidade, para que a gente possa viver e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele dá mais um conselho, seu 11º, lá no capítulo 2, versículo número 24, João diz, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Aqueles que não serão envergonhados no arrebatamento são aqueles que guardam a palavra do Senhor. Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, não imita a conduta dos pecadores, mas antes o seu prazer está na palavra de Deus e nela ele medita de dia e também. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo número 4, Jesus lá no deserto é visitado por Satanás e Jesus diz a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que procede da boca. A palavra de Deus ela é mais do que conselho, é mais do que orientação, é mais do que ensino. A palavra de Deus para nós ela é vida, ela é o nosso alimento espiritual. Assim como você precisa comer o seu arroz com feijão, seu filé mignon, a sua carne com maminha, diga graças a Deus, para que o seu corpo viva, você precisa também se alimentar da palavra de Deus para manter o seu espírito vivo e em comunhão com o Senhor. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Digam glória ao Senhor. João dá mais um ensino, e a gente já vai encerrar. Ele diz no capítulo 2, versículo 28, que os irmãos deveriam perseverar na fé em Jesus. Ele dá o 13º conselho aos irmãos, lá no capítulo 3, versículo 3, no capítulo 3, versículo 6,
Ele diz que os irmãos deveriam viver em santidade. Ele dá um 14º conselho, no capítulo 3, versículo 14, versículo 16, versículo 18, capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 20 e também o 21, que os irmãos, além de amarem a Deus, também deveriam amar ao próximo, porque aquele que vê o seu irmão e não ama é mentiroso quando diz que ama a Deus que não está vendo. O nosso amor a Deus e o amor de Deus em nós, ele é comprovado quando nós amamos ao outro, e não amamos só de boca não, mas amamos em ação, em conduta e em comportamento que beneficia e abençoa a vida do outro. E para a gente finalizar, ele dá um 15º e último conselho, no capítulo 5, versículo 1 e capítulo 5, versículo 2, dizendo que eles deveriam crer que Jesus Cristo, homem, é o Filho do Deus vivo e é o próprio Deus entre nós. Quantos acreditam nesta verdade? Estejamos em pé, por favor, em nome do Senhor. Oh, Espírito Santo da verdade. Olhe para mim. 15º e último conselho é: creio, acredito que Jesus verdadeiramente é o Cristo. Ele é o Messias, é o enviado de Deus, é o Salvador, é o próprio Deus encarnado entre nós. Creiam nesta verdade, não se demovam dela por aquilo que os gnósticos falarem a você. E nesta 15ª orientação, nesse 15º conselho que João nos deixou como igreja, para estarmos preparados e não sermos envergonhados no dia do arrebatamento, eu quero dar a oportunidade a alguém aqui esta noite, que você ainda não tomou esta decisão, mas quer fazê-la esta noite, de reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, e você a Ele quer entregar a sua vida, e quer recebê-lo como seu Deus e o seu Salvador pessoal. Você que hoje quer entregar a sua vida a esse Jesus, e estar preparado no dia do arrebatamento. Quantos creem que Jesus irá para arrebatar a igreja? Olhe para mim. Alguns estudiosos de escatologia se reuniram alguns anos atrás e catalogaram alguns eventos que deveriam acontecer. Esses eventos foram cerca de 115 a 118 eventos. E eles foram unânimes em afirmar que todos esses acontecimentos já se deram, que todo o cenário acerca daquilo que as profecias evidenciam que deveriam ocorrer na época da vida de Jesus, eles já se deram. O que eles estão dizendo? Que tudo já está preparado para que Jesus possa voltar para buscar a sua. E você que deseja ser participante deste arrebatamento e entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você para que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente para que o recebamos e oremos pela sua vida como igreja do Senhor. Alguém aqui entre nós que hoje você quer entregar a sua vida a Jesus. Você diz: pastor, eu quero estar nesse grupo do arrebatamento, eu quero ser arrebatado, eu não quero ficar aqui não. Eu quero ir aos ares para me encontrar com Jesus e estar com Ele por toda a eternidade. Eu quero. Nós lemos aqui que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos perdoa. O sangue dele nos lava e nos purifica de todo o. Quantos crê no perdão de Jesus? Alguém aqui entre nós que hoje você deseja isso? Pastor, eu quero. Eu quero uma vida com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero. Alguém entre nós quer tomar esta decisão? Não há ninguém? Então peço que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração com você, junto com esses obreiros que aqui estão.
para que o Senhor Deus nos ajude, a fim de que cumpramos e consigamos desenvolver todos estes conselhos, esta conduta, este comportamento. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, nessa noite eu te agradeço pelo privilégio de mais uma vez estar aqui nesta igreja, poder estar em comunhão com estes irmãos e juntos cultuarmos ao Senhor. Te agradeço pelo privilégio de poder outra vez falar da Tua Palavra. E desta feita, Senhor, eu oro a Ti em prol destes Teus filhos, de todos estes irmãos que aqui estão, em especial destes adolescentes e desta mocidade, que se reúnem aqui esta noite para cultuarem ao Senhor. Deus, eu oro por todos nós, pedindo que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que andemos na luz, para que vivamos em comunhão com o Senhor, para que estejamos em comunhão como irmãos, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e abandonarmos essas práticas errôneas, para que possamos, ó Deus, obedecermos aos seus mandamentos, para que possamos andar como o Senhor andou, para que possamos vencer o mundo e tudo aquilo que Ele nos oferece, para que possamos fazer e cumprir a Tua vontade, para que possamos, ó Deus, guardar, praticar e viver a Tua palavra, para que possamos perseverar na fé no Senhor, para que possamos viver em santidade, para que possamos amar ao próximo, não de boca, não apenas de coração, mas em ação e em verdade. E para que aconteça o que acontecer, permaneçamos firmes na nossa fé em Senhor Jesus. Ó Deus, não permita que nenhum destes Teus filhos, que nenhum destes adolescentes ou destes jovens se percam nesta caminhada, mas sustenta cada um e a todos.